Coloca palavras na boca do paciente, né? É muito melhor que você perguntar qual o seu problema, quando começou, como é a dor, me fale da sua dor. Não, doutor, é uma dor que abre os peitos e volta. Não, ela é fraca ou é forte? É a artéria que manda em peito? Aí você direciona. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de alguns modelos, porque existem vários modelos de queixa principal. Em ginecologia, a gente pode centrar basicamente em 3 principais. São os mais prevalentes, os mais comuns e os realmente que a gente vai ver no dia a dia. Veja essa história. Lê para mim, Elza, por favor. Queixa principal, menstruando demais. A paciente refere que é sangramento menstrual, tendo passado 20 dias sangrando por mês. Procurou a emergência, onde fez ultrassom, detectou mioma. Foi encaminhada para fazer cirurgia. Essa é uma HDA que eu copiei de um prontuário médico feito por um estudante. O que é que vocês acham? Parece mais um relato policial, né? Esse programa deu entrada aqui na 27ª DP, uma mulher com sangramento, ultrassom, não é? Então, na verdade, isso não é uma anamnese. Isso é um relato de alguns eventos que aconteceram nesse pequeno trecho da vida da paciente, né? O que é sangramento? Ele é cíclico, acíclico, quantas vezes, qual a intensidade, acontece associado com dor, não tem, quanto tempo veio, começou quando, a senhora tem isso há muito tempo, há pouco tempo. Depois de toda essa elucidação, de escrever os sintomas, é que a gente passa para os exames. Tudo aquilo que eu falei antes, em nada daquilo se colocou aqui. Apesar de em todo o livro de ginecologia, em todo o livro de semiótica, a gente encontrar, você deve fazer a sequência temporal, blá, 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 blá. Não se faz. Isso aqui, na verdade, esse tipo de história, ele é extremamente frequente, extremamente comum. Sangramento anormal, o que faltava? Características do sangramento, mudanças no fluxo, em quantidade, duração, intensidade, sequência temporal, sintomas associados, medicações, a dor. A dor ela tem uma sequência temporal, características, queimação, ardor e peso, sintomas associados, irradiações, está ou não associado com o ciclo menstrual. Em ginecologia a gente tem um balizamento para as doenças, que é a ciclicidade. A dor que está associada com o ciclo, a dor prévia ao ciclo, a dor que piora com o fluxo, a dor que vem depois do fluxo. Né? A gente pode classificar várias doenças de acordo com essa associação com o ciclo menstrual. E é tão fácil de perguntar, né? E o corrimento? As características como quantidade, cor, odor, consistência, ocorrência aguda ou crônica, associação, é tão importante, tem um valor preditivo tão forte, a característica clínica do corrimento, que nós podemos diagnosticar só com essa informação. Corrimento abundante, branco acinzentado, odor feto, com pequenas bolhas, sem queixo. Sugere o que para vocês? Vaginose. Precisa de algum exemplo de algum exame para fazer isso? É claro. A clínica não é 100%, mas tem um valor preditivo de até 80%. Profuso, amarelo esverdeado, bolhoso, feto, prurido, desúria e dispareunia. O que pode ser? Tricomoníase. Corrimento branco em placas aderentes, como leite coalhado, prurido intenso, desúria, dispareunia, tudo isso a paciente fala para você, está lá, de mão beijada. Candidíase, monilise. Ao fazer o exame, você vai ver esse conteúdo líquido, você vai ver esse aspecto esverdeado com as manchas avermelhadas, o colo fibrado, e você vai ver as placas brancas. Na verdade, a resposta para as suas perguntas, a paciente que vai te dar. E quando ela não tem queixa nenhuma? Quando ela fala que não sente nada, que veio só fazer prevenção, ou que a mãe tirou um selo e ficou preocupada e que procurou um médico. Aí é que está o nosso grande desafio. Existe um padrão de história clínica, que é a história ginecológica, que você tem que investigar. Ah, que bom que a senhora não sente nada, então vamos só colher a prevenção, a senhora vai embora mais cedo. Não é? Na verdade, não é essa a sua função. A sua função é utilizar um instrumento objetivo de avaliação, que é a história ginecológica, onde você vai avaliar menarca, menopausa, a menstruação você vai avaliar em termos de intervalo, duração, quantidade, registrar a última menstruação, quantos pacientes não passaram em ambulatórios grávidas e o médico simplesmente não perguntou da última menstruação dela, né? E menopausa, se for o caso. As mulheres às vezes acham que tem um relógio dentro do corpo, né? Se a menstruação não vier exatamente no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma hora. Algumas perguntas simples tiram a dúvida. Se é regular, como é que é o seu ciclo? Totalmente desregulado. Desregulado como? A senhora menstrua todo mês, vem uma vez por mês. Opa, então é cíclico mensal. Daí você já mata uma série de charadas, né? E o dia atrasa muito, atrasa pouco, vem mesmo no mesmo dia.
O importante não é o dia, e sim a ciclicidade, né? Essa informação banal, qualquer um de nós pode dar, não precisa ser ginecologista, né? E a quantidade normal, pequena, sempre foi assim, ela vai te falar que eventualmente percebe as manchinhas que duram 2 dias, 7 dias sangrando muito com coágulos, o fluxo sobe de 3 em 3 meses. Na verdade, os trabalhos mostram que a maioria não sabe informar qual é a ciclicidade. Existe um consenso que, desde os anos 60, um trabalho feito com 2.700 mulheres que mostra que de 4 a 5 dias seria normal, no mínimo de 3, no máximo de 7. O intervalo de 28 dias e a quantidade em torno de 80 ml, né? A medida disso é uma outra história. Para vocês terem ideia, aqui, 1/3 das mulheres com fluxo maior do que 80 falam que seu ciclo é normal. E 15% das mulheres com fluxo diminuído relatam e acham que é muito. O que vocês acham que é isso aqui? 2 meses sem menstruar? Tem um conceito para isso. Menorreia? Atraso menstrual, né? Passo 10 dias sangrando muito com coágulos. O que é isso aqui? Aumento na duração e na quantidade. Menorragia com hipermenorreia. Quando que a gente dá? Hipermenorragia. Esses códigos existem para você escrever na história e daqui a 10, 20 anos a pessoa que for ler saber que era aumento na duração e aumento na quantidade. 3 em 3 meses durando 2 dias. Oligomenorreia ou hispanomenorreia, né? A cada 15 dias eu passo 5 dias menstruada. Polimenorreia. Então, para finalizar, a história sexual, que é o nosso grande conflito e a maior dificuldade do residente ou do intérprete para avaliar a mulher. A mulher, alguns preceitos básicos. Ela pode ou não ter vida sexual, e essa vida sexual pode ser hetero ou homossexual. E não é o seu papel julgar. Absolutamente, em momento nenhum, você está ali para julgar ou para fazer críticas. Você está para ouvir, e para tratar e para consultar, né? Há quanto tempo, quantos parceiros. Notem que esses conceitos dos livros de semiologia são muito numéricos, né? É como se existisse uma quantidade normal, uma quantidade boa, né? Na verdade, a pergunta mais importante: existe e estão presentes libido, excitação e orgasmo? O que é isso, doutor? A simples explicação da resposta sexual humana, gente, das 5 fases, o desejo, a excitação, a ascensão, platô, orgasmo, resolução, pode ajudar a paciente a entender alguma disfunção ou alguma inadequação da sua sexualidade. E mais do que saber qual é a frequência que ela tem relações, mais do que saber qual é a frequência que ela tem orgasmo, a melhor resposta é saber se a quantidade que ela está tendo é exatamente a quantidade que ela quer. Se a quantidade que ela está tendo a satisfaz e é a quantidade que ela deseja. Isso é muito mais importante do que números. E como perguntar para a paciente que é inibida? Você pode utilizar o exemplo do isso acontece com você, reticências. Algumas pessoas, não é a senhora, quando percebem que o seu parceiro quer ter relações, evitam, procuram, por exemplo, dormir mais cedo, aumentando cansaço. Pode ser alteração com a libido, né? Diminuição do desejo. Acontece isso com a senhora? Doutor, por a minha vizinha aconteceu isso. Isso é uma estratégia. Algumas pessoas possuem desejo, se excitam, entretanto nada quase acontece, elas não chegam ao orgasmo, né? E um outro exemplo, para algumas pessoas, quando elas se encontram em alguma situação que pode evoluir para o sexo, elas sentem medo de ter dor, ou ter relação com dispareunia. Você pode usar a terceira pessoa para fazer com que a paciente se desiniba. Finalizando a história obstétrica, finalizando a história ginecológica, o relato da história obstétrica, né? Onde a gente usa no Brasil essa sigla GPIA, né, gesta, para e aborto. Nesse caso, por exemplo, 5 partos, 4 sendo 2 normais, 2 cesáreas, 5 gravidezes, 4 partos, um abortamento ectópico. A definição de que os partos são transpélvicos, domiciliares, hospitalares, cesarianas ou não, as intercorrências, curetagens, né, número de